Descontente com a decisão do Congresso sobre a lei que muda a distribuição dos royalties do petróleo, o Rio de Janeiro decidiu suspender pagamentos até que o Supremo se pronuncie. Os protestos contra a derrubada dos vetos começaram logo cedo no Rio de Janeiro. A Prefeitura de Cabo Frio, na região dos Lagos, fechou as portas. Apenas os serviços essenciais foram feitos. Para impedir a decolagem de aeronaves que iam para as plataformas de petróleo, manifestantes invadiram os aeroportos de Cabo Frio e de Campos, no norte fluminense. Em Campos, um segurança chegou a dar um tiro para o alto. Na confusão, um homem ficou ferido. Mais protestos em São João da Barra, também no norte fluminense. Moradores bloquearam o acesso às obras do Porto do Açu pela BR-356. Os governos dos estados produtores calcularam as perdas com a redistribuição dos royalties. O Espírito Santo pode perder 10 bilhões de reais até 2020 e São Paulo quase 5 bilhões. No Rio, o impacto será bem maior, 75 bilhões de reais. O governo do Rio suspendeu todos os pagamentos do estado. A estimativa é que, com as novas regras, perderia esse ano 1 bilhão e 600 milhões de reais em royalties e participações especiais. O orçamento do estado é de 70 bilhões de reais. O estado fale, o estado entra em insolvência, o estado perde a sua capacidade de fazer as coisas. A primeira ação é suspender os pagamentos, verificar qual é o dano dessa tragédia que está se abatendo sobre o Rio. A decisão atinge prestadoras de serviço como fornecedores de hospitais e construtoras. Só vão ser pagos os salários dos funcionários públicos. Essa medida vale até sair a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da lei. Além do Rio, os governos do Espírito Santo e de São Paulo vão entrar com ações no STF contra a derrubada do veto. Isso cria dificuldade para diversos municípios dos nossos estados. Então é fundamental que o Supremo possa colocar neste assunto a preservação dos direitos, da manutenção e do equilíbrio federativo do Brasil. Cabe ao Judiciário analisar a tese que nós defendemos e que você pode estabelecer uma regra nova, mas você não pode alterar o ato jurídico perfeito. Era a regra da época do contrato. Jogo rápido no salão do nosso FAR Centro-Oeste. Eu vou tirar você deste lugar. Se eles conseguirem, a culpa é tua. E aí, nesse caso, eu vou voltar. Sei que ainda vou voltar. Daqui a pouco a gente volta. A gente conversa agora com o nosso comentarista de economia, Carlos Alberto Sardenberg. Sardenberg, assistindo a reportagem, fica bem claro, principalmente ali na fala do governador de São Paulo, o problema é que eles já estão perdendo o dinheiro. O pré-sal ainda ninguém sabe quando vai vir, mas o dinheiro que já existe agora para esses estados, tchau. Pois é, boa noite, William, boa noite, Cris, boa noite a todos. Você se lembra como é que começou essa história? Começou há 5 anos atrás com aquele carnaval, aquele entusiasmo, digamos assim, que o presidente Lula, então o presidente Lula, fez com o pré-sal, com as descobertas do pré-sal. Quando a gente tinha ganhado o ticket da loteria com o pré-sal. Exatamente, que tinha ganhado, fizeram estimativas extraordinárias de capacidade de produção e que aquilo ia dar um dinheiro extraordinário. E aquilo, então, claro, né, atiçou a cobiça de governadores, prefeitos, etc. Falaram, olha, vai ter uma riqueza monumental e essa riqueza vai ter que ser distribuída pelo país todo e não apenas nos produtores. Só que, o que aconteceu de 5 anos para cá? Nada. Enquanto estava toda essa discussão de mudar a legislação, não foi feita nada de novo. E o que tem? Tem o dinheiro, e aí o que acabou acontecendo? Acabaram avançando no dinheiro que já tinha. Você tem aqui a receita de royalties, olha aqui, ó. Chegou a 15 bilhões de reais, e depois nós temos as participações, né? Esse dinheiro é dividido entre os estados e municípios. Os estados do Rio e do Espírito Santo recebem mais, mas a União também recebe, e depois também tem a participação especial, que é um imposto que as empresas pagam nos grandes campos. E isso aí vai ser distribuído agora pelo país inteiro. Mas tudo isso aqui é da lei de 97. Né? Foi dinheiro que é obtido com a exploração de petróleo, a venda de petróleo, da lei de 97, né? Que é um dinheiro que já existe, e essa lei que estabelece essa divisão dos royalties pela capacidade, pela produção
de cada estado e de cada município. Bom, vamos falar agora do dinheiro do pré-sal mesmo, propriamente dito. Quando é que se trataria dessa distribuição ou redistribuição desses royalties do pré-sal? Pois é, aí ninguém sabe, Cris, porque tem uma grande quantidade de problemas. Desde que foi descoberto o pré-sal, não foi feito nenhum leilão novo. Tem um leilão marcado para esse ano. Mas há desconfiança de que essa discussão toda, essa inconsistência, essa disputa jurídica possa levar a um atraso do leilão. Ou seja, e aí depois que fizer o leilão vai ter que abrir o poço, furar, espleurar, tirar o petróleo, vender. Ou seja, é um dinheiro que vem lá para frente e não se sabe direito o que é. Como não se sabe isso, o que estão fazendo? Estão pegando o dinheiro antigo, rompendo os contratos antigos. Tem muita coisa ainda pela frente, né, Sardenberg? Obrigada, boa noite para você.